Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira videoaula nessa disciplina de análise do discurso. Trataremos aqui dos seguintes tópicos em especial. Primeiro, conceitos de texto e discurso no âmbito da AD. Segundo, as 4 dimensões da linguagem e como o discurso está relacionado com essas dimensões, dentro também do âmbito da análise do discurso. Antes de qualquer coisa, caros acadêmicos, caras acadêmicas, precisamos entender claramente que o corpus da AD diz respeito ao discurso propriamente dito. Mas esse discurso necessita de uma superfície para materializar-se, para acontecer. Daí o texto entra em cena. Vejamos, pois, o conceito de cada um. Bom, texto é uma unidade linguística concreta percebida pela audição, na fala oral, ou pela visão, na escrita ou na fala em sinais, que aqui acrescentamos também a escrita de sinais, que possui um sentido e apresenta uma intenção comunicativa. Por exemplo, uma música, um poema, uma carta, uma charge e vários outros. Lembram-se dos gêneros textuais? Pois bem. Agora vejamos o conceito de discurso. Vamos dar um exemplo de discurso ou situação discursiva. Deem uma olhada na imagem a seguir. À primeira vista, o texto "Seja otimista" em um cartaz colado em um elevador do Campus 2 da UFPA, na qual eu trabalho, pode parecer uma mensagem motivacional. Por quê? Vários acadêmicos tomam esse elevador ao longo da semana. Isso seria uma análise no nível textual. Mas aqui, nosso interesse é em analisar o discurso. Então, vou lhes contar do que se trata. Esse texto veicula uma crítica para a reitoria do campus. Crítica? Como assim? Então, parece estranho para vocês porque um elemento importantíssimo para analisarmos um discurso é o contexto.
Então faltou o contexto para vocês, não é mesmo? Bom, vamos ao contexto. Esse elevador balança bastante. Também acontece de a porta travar, não abre e fecha. E o pior, sabem o que é? É comum faltar eletricidade no prédio. Então a tradução interlingual correta da frase em Libras, nesse contexto, não seria mais pensa positivo, mas sim esta. Então, nesse caso, é possível perceber exatamente os três elementos. Vejam, no caso do primeiro elemento, interlocutores, ou seja, a pessoa que fala, escreve, ou seja, a pessoa que emite o discurso e a pessoa que recebe o discurso. Nesse caso, o enunciador foram os acadêmicos que estudam naquele prédio. O grupo que organizou e colou a mensagem. O receptor são todos aqueles que tomarem o elevador e virem a placa. O segundo elemento é a finalidade. Como eu já disse, trata-se de uma crítica. Bom, é um papel bonito, colorido, com desenhos, mas ainda assim é uma crítica artística, digamos assim. Sabemos que a finalidade é que esse discurso ecoe e chegue até quem? Ao reitor ou à coordenação, não é mesmo? Deixando claro que a universidade é um espaço de ensino, pesquisa e extensão, mas também é um espaço no qual as pessoas devem se sentir livres para criticar com maturidade. E o terceiro elemento, o contexto. É um elevador com defeito. Esse é o contexto. Agora vamos a outro exemplo, mas dessa vez bem triste. Vejam a charge. A charge está em português, ou seja, o código é o quê? O código é a língua escolhida, nesse caso, o português escrito. Não vou traduzir a charge em libras, porque eu gostaria que tanto os acadêmicos ouvintes quanto surdos se valessem de seus conhecimentos de português como L1 ou L2 para entenderem a mensagem contida no texto, ok? Isto é, analisar
o discurso. Vamos lá? Então, voltando ao conceito de texto, por menor que seja a estrutura em que ele se apresente, tal como ocorre em não deixa de assim o ser, haja vista que se trata de uma unidade linguística dotada de sentido completo em um determinado contexto. Então, por exemplo, no caso de uma biblioteca, antigamente havia placas com a palavra silêncio, ou mesmo um desenho que representasse silêncio. Mas hoje, na maioria das bibliotecas, não há mais isso, porque virou um costume. As pessoas que frequentam bibliotecas sabem dessa regra. Isso é, um discurso estabelecido. E se alguém está conversando numa biblioteca, as outras pessoas olham com reprovação. Às vezes as pessoas não falam nada, mas basta olhar. E isso já quer dizer que aquele comportamento não combina naquele local. Agora, voltando ao discurso, mais uma vez, diante dessas elucidações, equivale dizer que discurso é isso, ou seja, revela um posicionamento por parte de quem escreve um determinado texto. Por isso, percebemos que o texto e o discurso se completam. Esses dois exemplos mencionados, do elevador da UFPA e da charge, chamam-nos a atenção para o aspecto principal da linguagem. Vamos relembrar as teorias de aquisição da linguagem? Para que falamos? Qual o principal objetivo da linguagem? A resposta é bem simples: a comunicação. Ou seja, para interagir em sociedade. Então, sou eu, enquanto sujeito, fazendo parte, ao mesmo tempo, de um coletivo. Assim, enfatizamos sobre o aspecto social de que comporta a linguagem, tendo em vista que, posicionando-nos como seres imersos em uma coletividade, sempre quando nos comunicamos, fazemo-lo segundo uma intenção, um objetivo específico. Dessa forma, falar sobre texto, levando em consideração desde uma simples placa de trânsito, por exemplo, um símbolo exposto ao adentrarmos um recinto, até outras formas mais complexas de comunicação, é, sobretudo, fazer referência à presença de um enunciador, a pessoa que fala ou escreve, e um receptor, a pessoa que lê ou escuta ou vê. Portanto, por meio dessa interação linguística, constituído de uma intenção, podemos afirmar que toda essa situação representa o que chamamos de texto. Porém, cabe ressaltar que essa atividade comunicativa se materializa em meio a um contexto, em meio a uma situação específica. E por isso mesmo, traz em sua essência uma carga ideológica significativa.
Isso está atrelado ao que chamamos de discurso, pois, além da materialidade linguística, as dimensões, lembram-se? Fonologia, som ou parâmetros nas línguas de sinais, a grafia, letras ou signwriting, o léxico e a gramática, e também o significado próprio desses signos, sejam palavras ou sinais. Mas temos outras dimensões acima do nível textual. Por exemplo, o que dá vida a um texto é exatamente o contexto discursivo. O discurso se manifesta linguisticamente por meio de textos. Isto é, o discurso se materializa sob a forma de textos. Dessa forma, é analisando os textos que se pode entender como funciona um discurso. Apesar de diferentes do ponto de vista da definição, discurso e texto estão profundamente interligados. O texto pode ser oral ou escrito, ou mesmo uma fala sinalizada, no caso das línguas de sinais. É construído no processo das relações interacionais, isto é, quando um falante interage com outro ou com outros por meio da língua. Vejam o que os autores do material didático da disciplina dizem. Como o texto é uma forma de concretização do discurso, para produzir ou compreender um texto, tenho que levar em conta as suas condições de produção, que envolvem não só a situação imediata, quem fala, a quem o texto é dirigido, quando e onde se produz ou foi produzido, mas também uma situação mais ampla em que essa produção se dá. Exemplo, que valores, crenças os interlocutores carregam, que aspectos sociais, históricos, políticos, quais as relações de poder determinam essa produção. Para produzir ou compreender um texto, eu tenho que ter não só conhecimento linguístico, ou seja, o conhecimento da língua, vocabulário, sinalário, gramática, as regras morfológicas, sintáticas da língua. Mais que isso, eu tenho que ter conhecimentos extralinguísticos, conhecimento de mundo, histórico, cultural, ideológico. Tudo isso é importante, que me permitirão dizer a que formação discursiva pertence e a que formação ideológica está ligado a um determinado texto, discurso.
Bem, agora que já avançamos no conhecimento de discurso e sua materialização no texto, vocês se lembram das dimensões da linguagem que estudamos na videoaula 1? Então, agora vamos aprofundar na teoria do discurso e sua relação com pelo menos 4 dimensões da linguagem. O primeiro diz respeito ao mais básico, na verdade, ou seja, a linguagem enquanto um sistema de signos estruturados de forma fonológica, morfológica, gramatical e semântica. Nós, então, de posse da língua materna, usamos desse sistema para nos comunicarmos. Essa dimensão é importante para o discurso, pois deixa claro as escolhas dos falantes e de como esses falantes organizam o texto, a situação comunicativa. O segundo nível, a linguagem como conhecimento, diz respeito a como fazemos uso desse sistema de signos, cognitivamente, tanto para produzir textos como para entender a intenção discursiva contida neles. Essa dimensão está relacionada com as crenças e a cultura que as pessoas têm e como isso influencia em como elas percebem o mundo à sua volta. Algumas áreas científicas, como a neurolinguística e a psicolinguística, se relacionam com essa dimensão da linguagem. Prosseguindo, temos a linguagem como comportamento. Aqui entramos na área de conhecimento da semiótica. Ou seja, a língua no momento da interação social. As pessoas sempre produzem discurso, isso é fato. Então, nessa dimensão, procura-se investigar como a sociedade se estrutura a partir da linguagem. Aqui são importantíssimas as noções de ideologia e poder. Por fim, temos a linguagem como arte, que está relacionada ao uso literário da língua, levando-se em consideração, claro, os contextos de produção desses textos, ou seja, como o discurso se faz presente também na literatura. Vejamos um exemplo no vídeo a seguir. Pensar, refletir, criticar, analisar, teorizar literatura
é pensar, analisar, criticar, refletir sobre o próprio discurso. A literatura se dá pelo discurso, seja ele oral ou escrito. Dos inúmeros trabalhos acerca do discurso literário, gostaria de elencar o trabalho de Mikhail Bakhtin, quando ele fala sobre polifonia. Polifonia nada mais seria que as inúmeras vozes dentro do texto literário, ou seja, do discurso. Um caso exemplar da polifonia de Mikhail Bakhtin dentro do discurso, no texto narrativo ficcional, seria a obra Esaú e Jacó, romance de Machado de Assis, onde nós temos a história de dois irmãos que simbolizam, que representam eles, o ideal, o pensamento da monarquia, o outro, o pensamento e os ideais republicanos. Nós temos também o romance de Tese, talvez o mais emblemático dele seja Canaã, do Graça Aranha, onde nós temos, por meio do narrador e das personagens, a apresentação e a defesa de uma tese. Isso é o discurso, isso é o poder e a persuasão do discurso. É necessário pensarmos também o texto por inteiro como discurso de um tempo e de um espaço. Toda a narrativa é escrita por um escritor que pertence a um tempo e a um espaço historicamente construído, e todas as implicações, todos os ideais, toda a cultura, as ideologias desse tempo e desse espaço. Ou seja, tantas vezes no texto literário nós vamos ter ali, por meio da verossimilhança, todas as implicações de um determinado tempo e espaço, do discurso de um determinado tempo e espaço. Um caso exemplar, por exemplo, é a obra do Monteiro Lobato, mas tantos outros. O Monteiro Lobato, que apresenta no seu discurso narrativo situações que não cabem no contexto contemporâneo, mas que à época seria mais compreensível. Então, o discurso se modifica, o discurso está em constante construção, da mesma forma como a língua. Como Marcos Bagno fala, a língua não é estanque, não é um pântano, ela é corrente, e o discurso também. E o discurso literário, por sua vez, caminha nesse mesmo viés. É importante entendermos que essas quatro dimensões não devem ser vistas isoladamente, mas em conjunto. No material didático, os autores adotam uma linha de pesquisa voltada para a linguagem enquanto comportamento. Portanto, na próxima videoaula, vamos dar exemplos em detalhes de como o discurso revela a linguagem enquanto fenômeno comportamental. A terceira dimensão que estudamos. Assim, revisem o conteúdo em casa e pratiquem os conceitos dessa área fantástica que é a análise do discurso. Forte abraço e até mais.